bem? Uma honra estar aqui, te ver de novo. A gente se conheceu, nem vou falar quanto tempo atrás, né? Porque isso é desnecessário essa altura do campeonato. Mas tem muito, muito tempo. Eu diria que eu ainda era uma adolescente. É, Éramos. adolescente na época, mas enfim. E sempre admirei muito você, seu trabalho. E recentemente, né, você sabe que eu estou escrevendo o livro novo, né, sobre liderança exponencial, e vi um post seu, né, no LinkedIn, falando sobre aquelas três letrinhas que ninguém sabe direito o que que é, ou as pessoas sabem o que que é, né, tem uma grande dificuldade de entender o que é o ESG, que é ESG, né, no Brasil. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho que é esse tal de ESG. Tânia, primeiramente, assim, uma honra muito grande estar podendo construir isso aqui com você, nessa conversa, né? Como você bem disse, a gente se conhece há bastante tempo, admiro muito, muito o seu trabalho, tudo que você tem feito. Obrigada. Espero poder trocar aqui um pouquinho com as pessoas sobre esse tema, tanto por conta, né, do trabalho que a gente acaba desempenhando dentro das empresas, né, relacionados a dados, que acaba, por vezes, tangenciando essas questões, né, pelo trabalho também da Artemis, que tem muito a ver com isso, e também por... Explica um pouquinho, Léo, porque você está falando o que você faz, a sua consultoria, os trabalhos que você faz nas empresas. Então, eu tenho uma consultoria, né, que se chama Cadar Consultoria, que trabalha com análise de dados para tomada de decisão, e grande parte dessas decisões estão relacionadas à gestão da cadeia de suprimentos, à forma como as empresas operam, a forma como as empresas trabalham. E, por vezes, nesse trabalho, a gente acaba esbarrando um pouquinho em questões de ESG. Uhum. Eu tenho também uma empresa de treinamentos, né, que se chama Know-How Escola, que trabalha com desenvolvimento de pessoas dentro do ambiente corporativo. A gente só Legal. trabalha com treinamentos em company. E também sou sócio, né, de uma produtora cultural que gerencia, né, faz gestão financeira de alguns equipamentos culturais aqui no Rio de Janeiro, também fez produção de alguns aspectos relacionados à cultura empreendedora, Uhum. especialmente para mulheres, pessoas em vulnerabilidade e empreendedores pretos, né? Uau, gente, por isso Então, que eu estou falando com o Léo. Vocês têm alguma dúvida, né? Eu acho melhor eu ficar quieta e deixar ele falar mesmo. e do outro lado, né, hoje eu curso doutorado no COPEAD, do UFRJ, e a minha tese de doutorado é em Big Data Analytics Uhum. e mitigação de risco na cadeia de suprimentos. E dentro desse aspecto, a sustentabilidade é um dos elementos de risco mais elevados, né, para as empresas, e isso também tem um pouquinho a ver com o assunto ISD. Então, espero que a partir disso eu consiga trocar, né, bastante aí com você e ajudar um pouco a entender e a clarificar alguns aspectos nesse sentido Tenho certeza, Léo, das tenho empresas. certeza que você é a pessoa certa. Mas explica pra gente o que é ESG? Essas três letrinhas surgiram, a gente vê um monte de matéria, pessoas falando, empresas recrutando sem achar nem profissionais, né, no mercado de trabalho com essas competências. Então, o que é isso? O que são essas três letrinhas? Esse G trabalha a forma como a organização se relaciona com aspectos ambientais e sociais e a forma como ela conduz essas coisas, né? Que é o aspecto de governança. E aí a gente está falando de compliance, a gente está falando de comportamento ético, a gente está falando da forma como ela se relaciona com o seu público, né? E seus stakeholders, né? Então, como isso é gerenciado. A gente vem ali de uma perspectiva de triple hélice, né, que vem ali de voltado, né, do econômico, do social, do ambiental, né, e isso foi evoluindo e sendo incorporado pelas empresas num aspecto um pouco mais amplo, dentro dessas três letrinhas que é o ESG, né, que aí trabalha esse ambiental, social e essa governança para com a forma que a empresa se relaciona com as suas partes interessadas, o ambiente, o mundo, dentro das suas atividades, né? Uhum. Dentro do impacto que ela tem em cada um desses elementos. Legal. A gente pode dizer, então, Léo, que
faz parte de um movimento das empresas reconhecerem o seu poder de transformação na sociedade, sendo como agente de transformação na sociedade, indo além do lucro, indo além dos resultados econômicos. Acho que a gente pode até pegar um ponto que a gente para pensar pouco, né? Quando a gente olha para o contrato social da empresa, Uhum, ela está colocando ali um contrato que ela tem para com a sociedade, uhum, né? E a gente acabou perdendo um pouco dessa noção, né? Quando foi criada ali no século XVII, né? Essa ideia de contrato social, dessa corresponsabilização da empresa, né? Para com o ambiente onde ela está inserida. Isso foi perdido um pouco ao longo do tempo e acho que nos últimos anos a gente tem uma recuperação disso, né? uhum, A empresa ela não existe sozinha, a empresa ela está relacionada a diferentes grupos de pessoas, diferentes grupos de comunidade, ela está dentro de um ambiente social, ela está dentro de um ambiente natural, uhum, e ela se relaciona com esses ambientes, né? E com esses contextos. uhum, E ela precisa saber gerenciar e trabalhar os impactos que ela tem em cada um desses contextos, né? Ela, ao mesmo tempo, é influenciada por esses contextos e influencia esses uhum, contextos. E a partir do momento que ela tem consciência disso, ou ela trabalha, né, para direcionar melhor as suas ações nesses diferentes ambientes, em geral, a gente tem resultados positivos, né, tanto para a empresa quanto para a sociedade, para o ambiente em que ela se encontra. Uau, olha só, gente, eu estou aqui com meu caderninho fazendo anotações, porque já aprendi um monte de coisa nesses primeiros minutos de conversa com o Léo. Ô, Léo, Que achei bom, que bom. fantástico você falar uma coisa que, no próprio livro que eu uso a metáfora da gota no oceano, né, em que a liderança impacta o eu, o nós e o mundo num efeito cascata, né, e na verdade eu acho que esses círculos de influência eles não são fechados, né? Então você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? A empresa influencia e é influenciada, né? Então não é um círculo fechado, as coisas se retroalimentam, né? Então a Perfeito. sociedade impacta, influencia a empresa e vice-versa, né? Então isso é muito interessante. É, agora, o que você tem visto em termos estratégicos? Porque a liderança precisa começar a olhar e entender para o ESG? Eu acho que a gente teve um marco muito forte, que é quando a gente tem o surgimento do smartphone e a gente tem a popularização e expansão da internet, a gente tem uma maior dificuldade das organizações direcionarem a comunicação e a forma com que a sociedade as vê, né? Hum, Então, a gente tem uma alteração nessa relação de poder e de comunicação. uhum, E, a partir disso, todo o impacto que essa empresa gera no ambiente, na sociedade, isso tem uma reverberação muito maior, né? Uma viralização muito maior. uhum, Então, você começou a ter coisas que antes conseguiam se ser direcionadas e gerenciadas por parte das empresas, isso começou a fazer muito mais barulho. uhum, Então, as empresas começaram a criar uma consciência maior de que elas precisariam ter uma relação diferente com a sociedade, com o ambiente, etc. E uhum, aí, líderes que não tinham, né, não, ou não valorizaram, né, ou não valorizam esses aspectos hoje, eles são considerados pessoas que não estão trabalhando pelo futuro dessas empresas, né? Elas uhum, estão trabalhando para uma defesa, para uma manutenção. Então, quando você olha para aspectos de diversidade, quando você olha para aspectos de inclusão, quando você verifica e a forma como você desenvolve produtos e você considera os diferentes elementos de impacto desses produtos na sociedade e no ambiente, tudo isso coloca a empresa numa nova condição de diálogo, né, num novo momento uhum, e numa situação diferente para trabalhar para com as partes que são interessadas no que ela faz. Então, eu avalio que esse líder, né, do futuro, esse novo líder, acho que o líder desse novo século, né, que acho que uhum, está começando com o fim da pandemia, ele uhum, acaba tendo uma força muito grande nessa questão, uhum, né, do ISG. uhum, A gente percebeu ao longo da pandemia que a gente tem um impacto muito grande, né?
Na Índia, muitas pessoas não tinham visto o Himalaia e conseguiram ver, porque uhum, a poluição se dissipou, né? uhum, Golfinhos voltaram a nadar nas lagoas, né? uhum, De Veneza. uhum. Animais ocuparam territórios, né? Espaços que antes estavam sendo negados, seja pelo barulho, seja, né, pela poluição e por aí vai. A gente viu muitos macaquinhos ocupando piscinas na Barra da Tijuca, Verdade, no Rio e de por aí Janeiro. vai, lá no Rio de Janeiro. Então, isso também trouxe um novo despertar, assim, olha, a gente realmente tem um impacto muito grande e a Uhum, gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. uhum. Então, Interessante que me parece que tem uma consciência, né? Uma consciência de que as empresas e a liderança, as decisões que elas tomam têm impacto no mundo, né? sim, A gente pode ter esse impacto acidental, né? Ou intencional. Né? perfeito. E você falou uma coisa que eu anotei aqui sobre a tecnologia, os smartphones, né? Parece que a tecnologia está exponencializando, não sei nem se existe essa palavra, mas o impacto, Não né, existe, das não existe agora. empresas. A gente inventou essa palavra agora, gente. Como se tivesse aumentando mesmo o impacto, né? O impacto das empresas no mundo. E o ISD era uma coisa opcional, né? Me parecia que não era uma coisa que se falou até do contrato social, eu achei interessantíssimo, né? Do século XVII, que é um contrato com a sociedade, né? Porém, era uma coisa. A gente começa a olhar isso e só agora, né? Porque realmente isso para mim eu nem sabia, né? Não tinha nem realizado essa informação. Então, o ISD passa de um lugar opcional agora para um lugar fundamental, Sim, né? Até porque a gente pensa em legado, né? A gente pensa sim, agora no que a gente vai deixar, né? Porque vamos combinar que a gente não vai estar aqui daqui a alguns anos. Então, o que que a gente deixa, né? sim, com E certeza. como é que está sendo essa mudança de mindset dentro das organizações, dentro da liderança, de ser era uma coisa opcional em que não se dava muito valor, né? Muito peso, mas agora passa a ser fundamental. Como é que está sendo essa mudança de mindset? Dolorosa. Uhum, Acredito que, acho um ponto que você falou, né? Você fala bastante, e acho que é importante trazer aqui de volta essa convivência de diferentes gerações numa mesma organização uhum, traz uma pressão diferente, né? uhum, Para as empresas. Então, ao mesmo tempo que você tem hoje um diretor, um conselheiro na casa dos seus 60, 70 anos, você tem um estagiário ali que é da geração Z, e daqui a uns 10 anos a gente vai ter um estagiário da geração Alpha, uhum, trabalhando nessa empresa. uhum, Muito mais informação, com uma fluidez, né, de comunicação, uma fluidez de encontrar o que ele precisa, né, para uhum, desenvolver as suas atividades. uhum, E essa pessoa que está na sua casa dos seus 70, 60, 70 anos, que tem um pensamento no século passado e que talvez não considere tão relevantes as questões relacionadas a ESG, ela não consegue trabalhar a sua forma de ser na mesma velocidade que essas gerações mais novas, que já nascem com isso embutido, né? uhum, Porque elas têm muito acesso à informação, têm muito acesso a conhecimento e elas conseguiram realizar a relevância disso muito mais rápido, né? Então, uhum, provavelmente, quando a gente estiver falando aqui da geração alfa, com 10, 11 anos, essa pessoa ela já vai ter uma consciência muito grande da relevância disso, né? Para a vida dela, para a continuidade da nossa sociedade, para a continuidade até da raça humana, né? Vamos colocar é, assim. exatamente. Então, isso acaba sendo muito doloroso, porque a gente está vendo que a pressão está sendo cada vez mais forte Uhum, e isso tem afetado um aspecto que é fundamental para as organizações, que é a forma como as pessoas consomem, né? uhum, A gente está vendo uma mudança no perfil de consumo de alimentos, né? A gente está vendo uma mudança no perfil da priorização, né, da atuação das empresas. Vamos pegar um exemplo aqui, né, Electrolux, né?
hoje se trabalha uma máquina de lavar que estrague menos a roupa, né? Hum, E que isso faça com que as roupas elas durem mais tempo, hum, né? hum, Então, parte de uma lógica de que o consumo ele tem uma limitação, né? uhum, Esse consumo ele não pode estar hoje desligado de uma consciência de impacto que esse consumo causa. uhum, E vejo que as pessoas cada vez mais estão fazendo isso, isso está se reverberando e está influenciando a forma, as decisões estão sendo tomadas nas empresas. Só que aí você tem aquela pessoa que está consciente de que o mercado está mudando, mas ela não valoriza aquilo, uhum, né? uhum, Ela não enxerga aquilo como relevante. Então, aham. vamos dar um exemplo. A gente estava fazendo um relatório para um cliente e a gente estava falando sobre a redução do consumo de proteína. Aí, não, mas tipo, mas proteína continua sendo importante, a pecuária continua sendo importante, né? Uhum. E eu disse, não, mas eu não estou dizendo que a pecuária não é importante. Ela tem uma relevância gigantesca para o Brasil, né? Sim, é. A pecuária tem uma relevância importante, gigantesca para o mundo dos cosméticos, para o tratamento de diabetes, para diversas coisas, né? Uhum. A pecuária tem uma importância. Só que a diminuição do consumo de proteína é um fato. Proteína animal, né? Proteína. Exatamente, proteína animal, né? E a empresa vai ter que saber lidar com isso, vai ter que saber trabalhar com isso, né? Vai Léo, ter que e tem saber uma medir. questão cultural também, né? Eu, Sim, enfim, estou aqui na Califórnia, que é um lugar, né, no Vale do Silício, em que as pessoas têm muita consciência, principalmente com o meio ambiente. Então, foco em consumo local, restaurantes que só consomem né, têm produtos de fornecedores locais, muita gente é vegano, vegetariano, né? Aí no Brasil é praticamente impossível, é muito difícil encontrar um restaurante vegano ou vegetariano, né? É, e por eu estar aqui, fui super influenciada, claro, por essa cultura, e não sou nem vegana nem vegetariana, mas meu consumo de carne, ele não, praticamente zerou de carne, peixe, frango, né? De proteína animal, vamos dizer assim. sim, E quando eu vou para o Brasil, as pessoas olham o meu prato e ficam assim, mas está faltando frango, você não vai comer a carne? E esse peixe aqui, você não vai comer? E aí você fica, uau, né? Porque tem ainda essa questão cultural, né? Ainda que esteja diminuindo esse consumo. Então também é um desafio, né? Então, essa mudança de mindset também é uma mudança cultural. Como é que você muda que você pode, né, nutrir o que você precisa no seu corpo com o sim, consumo balanceado de proteína vegetal, não precisa ser animal, né? sim, sim. Isso que você falou é essencial, né? Essa consciência de que isso está enraizado dentro das pessoas, né? Porque quando Uhum, a gente fala de cultura, a gente fala de memória, a gente fala de lembranças, a uhum, gente fala de momentos que essas pessoas viveram, uhum. né? E isso também se reflete nos negócios. As pessoas elas deram certo trabalhando de uma determinada forma. Sim, E só que essa forma não é mais a fórmula do sucesso do futuro. é aquela história, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Exatamente. E muitas das vezes você tem que realmente trocar as pessoas para fazer as coisas darem certo. Uhum, E isso também é um processo difícil para grande parte das empresas, uhum, né? Eu vejo que as startups acabam tendo uma facilidade um pouco maior, né, nesse tipo de decisão. uhum, Teve muita gente que me trouxe até esse momento, né? Mas para eu virar um unicórnio, para eu ir para um outro momento da minha empresa, eu preciso trazer outras capacidades, outras habilidades, né, outras competências organizacionais para uhum, evoluir. E no caso do ESG, eu acho que vai ser acredito que seja a mesma coisa. uhum, É, a empresa chegou até um determinado momento, a empresa tem 50, 60 anos de história, né? Ela entregou muito valor, né, econômico e social, né, através de renda, através de emprego e uhum, etc. Só que quando a gente olha para o espectro ESG, a gente fala de ética, a gente fala da forma como essa empresa trabalha, a forma como ela trata seus funcionários, a forma como ela fomenta a diversidade dentro do ambiente, a forma como ela inclui a comunidade, né, dentro da sua cadeia de valor, né, uhum, do seu ecossistema de negócio. A gente está falando de uma outra organização, uhum. né?
e Uhum. aí provavelmente a gente vai ter a mesma perspectiva, né? O que Legal. levou aquela empresa até aquele momento é um pouco diferente do que é exigido daquela empresa daqui para os próximos 50 anos. Legal. E você falou de alguns elementos, né? Você falou do que vai ser exigido também nos próximos anos, e alguns elementos que você trouxe assim me lembraram quais são as questões que pressionam a liderança para fazer essa mudança, né? Aí você falou do consumo, do comportamento, né, do consumidor, você falou das novas gerações, né? Que elas se preocupam com isso, não só em termos de consumo, mas também são pessoas que vão atuar no mercado de trabalho. Elas querem estar em empresas, querem ser colaboradoras de empresas que tenham essas preocupações. Então, os desafios de atração de talentos e retenção de talentos também aumenta quando a empresa não está alinhada com o seu propósito, com a sua causa, com o que ela acredita. Né? Então, quais são os outros elementos que pressionam essa mudança da liderança ou das empresas para um movimento que seja mais próximo ao ESG? Reputação. Acho que Uhum, de todas as questões, o que talvez pressione mais no futuro seja isso, né? A uhum, reputação, a integridade, né, da empresa, a forma como ela é percebida. Imagem no mundo atual é muito importante, uhum, né? Isso influencia diferentes aspectos para atrair talentos, para você vender produtos, uhum, para você conseguir se inserir em determinados ciclos. uhum. Você precisa cuidar muito fortemente disso, né, da Legal. sua reputação. E talvez o elemento que, para mim, né, pressione mais as empresas, os conselhos, os acionistas, né, pressionando a atuação executiva das Uhum. lideranças no dia a dia, seja esse aspecto reputacional. Legal. E quando a gente fala de empresas, né, eu falo assim, o que que é uma empresa? Uma empresa são as pessoas, né? Então, Sim, cada vez mais. cada vez mais, né? Então, o foco nas pessoas maior ainda. Então, quando você fala de reputação, né, de integridade, de imagem, é também a imagem da liderança, e também integridade da liderança. E me lembra, no livro que eu estou escrevendo os dois, tem vários seis, tem 10 seis, mas dois deles, né? Um é a confiança, né? O consumidor ter confiança na empresa de que ele está vivendo a própria causa, né? Então, confiança e causa são coisas muito relevantes, né? Não só para fazer com que o consumidor compre, mas também para os talentos trabalharem na empresa. Né, as novas gerações querem trabalhar para empresas que têm uma causa, né? E elas precisam confiar naquilo. E aí eu adoro um dizer americano, né? Que é o walk the talk. Né? Que é Sim, você fazer aquilo que você está dizendo que vai fazer. Né? E para mim isso sim, é a definição de confiança, né? Confiança é você ter uma previsibilidade, né? Eu vou fazer aquilo que sim. eu estou falando que vou fazer. Bem legal. E, Léo, agora sim, para a gente terminar, na prática, o que que Uhum. uma liderança pode fazer para começar a movimentar a sua empresa, né? Ou a sua organização, o seu time, para ter um foco, né, no ESG. O que que a gente pode dizer assim na prática? Eu sou uma liderança, eu sei da importância, eu estou lá dentro de uma estrutura, talvez eu não seja um cargo muito alto, o que que eu posso começar a fazer para ter impacto, né, e contribuir, né, para o mundo melhor? Acho que a primeira coisa é humildade, assim. Uhum, Ninguém faz um trabalho perfeito, e de certa forma todo mundo faz alguma coisa também. Eu acho que isso é importante, né? A gente fala aqui das organizações, da forma como elas atuam, mas isso não quer dizer que tudo que elas fazem não tem a ver com isso, né? Com o aspecto ESG. Eu acho que a primeira coisa tá, mas o que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço bem, uhum, e como é que eu posso agregar efetivamente valor dentro desses aspectos. uhum, Começa pequeno, uhum, traça um foco, né, de atuação. Se você está gerando muito impacto ambiental, pensa em formas de você melhorar isso aos poucos. Se você tem um impacto social muito forte, que formas você pode se engajar com os seus trabalhadores, com a comunidade, com o ambiente que você vive, para mudar essa situação? Se você hoje não tem controles
né, relacionadas à ética, à moral, à forma como você cuida dos seus recursos, a forma como você se relaciona com seus stakeholders, que a gente não trabalha em conjunto com essas partes interessadas para construir essas políticas. Uhum, E o ponto importante aqui é um ponto muito bom e que toda liderança em geral gosta muito de fazer, que é indicador, né? Indicador é ótimo. uhum, Então, você olha para essas coisas, né, por que você quer fazer, e começa a mensurar o que você está fazendo bem, o que não está tão legal, começa a estabelecer algumas metas e bota uma recorrência nisso, uhum, né? E a partir do momento que você vai trabalhando e mensurando, você vai vendo que o seu comportamento vai mudar, uhum, né? uhum, O ser humano, e você fala bastante disso também, o ser humano, ele precisa, ele precisa de uma certa direção para colocar as coisas em prática, uhum, né? E acredito que isso tem muito a ver com você estabelecer metas, objetivos, propósitos, né? Com essa sua fala anterior uhum. também. Legal. E se me permite incluir um novo C aí no seu, no seu trabalho. Ai, meu Deus, Léo, vamos lá. A editora já não está muito feliz que ela acha 10 muito, mas vamos lá. E a questão da credibilidade. Uhum, Eu acho que o que está muito relacionado, né, ao resultado desse esforço você conseguir produzir credibilidade no que você faz, né? uhum, Gerar, ter aí, traduzir, né? Confiança, traduzir esse olhar, né, para uma determinada causa em credibilidade junto aos seus trabalhadores, né? As pessoas, aos seus colaboradores, junto aos seus clientes, uhum, junto aos seus consumidores, junto aos seus fornecedores. Então, se você consegue trabalhar bem os aspectos, né, de ESG, você cria, né, uma credibilidade para a sua empresa e para os diferentes CPFs, né, que uhum. formam o que é essa empresa, né? Legal, legal. Então, acho que é um pouco disso que a forma que eu vejo para a coisa evoluir. Legal, Léo, obrigada. Eu tenho uma história que você falou, eu lembrei, eu não queria deixar de compartilhar. A gente sabe a questão da diversidade, como as empresas estão sendo pressionadas, estão em busca mesmo de talentos mais diversos e tudo. E tem algumas empresas que têm uma política em que, quando você indica alguém, essa pessoa tem mais chance, né, de ser recrutada, né? Ela tem, pô, eu tô indicando o Léo para essa posição, pô, e eu confio na Tônia, então eu vou olhar o currículo do Léo com carinho. E a gente sabe que, assim, na maioria das empresas, hoje o processo de submeter currículo é lido por uma inteligência artificial, né? Então, ninguém lê seu currículo se você não tiver uma indicação, basicamente, né? Então, isso já te coloca no lugar. E muitas empresas, dependendo do cargo até, e dependendo da posição, como, por exemplo, posições mais que têm mais dificuldade de encontrar, elas até dão um bônus, né, para o colaborador que indica alguém para aquela posição, como é o caso de pessoas de computação, muitas vezes, que têm dificuldade de achar e tudo. Então, se eu trabalho numa empresa, eu indico o Léo, que é um especialista, para uma vaga de computação eu posso ganhar um bônus. Só que acontece que isso é muito legal e tudo, só que a gente conhece gente igual a gente. Então, o próprio, quando a gente pensa em ESG, aí tem empresas criando áreas só para ESG, né? E tem times de ESG e tudo isso, mas como isso está em todos os processos da organização. Esse é um processo que eu posso querer aumentar meu indicador de diversidade dentro da empresa, porém, eu não estou olhando um processo em que, assim, os iguais recomendam pessoas iguais. Nosso ciclo social são pessoas iguais a gente, parecidas com a gente, Sim. né? Então, o próprio isso rever esse processo já é fundamental, né? De assim, será que a gente está buscando impulso de talentos diferentes? Será que aquele velho questionamento, né, será que inglês é realmente necessário para essa posição? Né? Será que eu Sim. que eu não posso incluir diversidade? Então, queria só trazer um pouco
desse exemplo, porque aconteceu, né, em uma consultoria que eu estava fazendo, em que a empresa estava com muita dificuldade de aumentar a atração de talentos diversos, mas tinha uma política muito forte de remunerar alto, né, pessoas que indicassem pessoas. Só que na hora que você olha, a gente conhece gente igual a gente. O nosso próprio círculo de pessoas, né, ele é igual. Então, é gente igual indicando gente igual. Então, como é que a gente Sim, também diversifica o processo e busca pools de talentos diferentes, né? Então, e como é que isso tem que estar embutido mesmo em toda a organização, né? Então, se você não está no time de SD, não tem problema, você pode rever o processo, entender o impacto nos sim. seus stakeholders, nas pessoas, e ter o indicador alinhado para que você possa contribuir também. Léo, estou encantada, aprendi muito, Que anotei um bom. monte de coisa aqui no meu caderninho. Obrigada, obrigada por essa aula, obrigada pelo seu tempo, Obrigado obrigada a você pelo pelo trabalho convite. que você faz também, porque trabalhar com isso é também ajudar as empresas a reconhecer e ter um impacto, né, melhor no mundo, né? Obrigada, Léo, um prazer falar com você. Obrigado pelo convite. Obrigado, espero que tenha contribuído efetivamente. Sempre à disposição para trocar uma ideia com você. Obrigada, querido.